Veja bem, o que a gente encontra em relação a Pesach na Torá, convém a gente dar uma explicadinha geral, se bem que seria muito melhor se a gente pudesse ver dentro do texto, mas o tempo não permite, então vamos fazer o que a gente pode. O que a gente encontra na Torá é assim: antes de Pesach existe uma proibição de se possuir hametz, que é muito estranho, porque você não encontra esse tipo de proibição em praticamente nenhuma outra mitzvah, até mesmo alimentos não kasher, não é proibido possuir. Obviamente que não é aconselhável, mas não é proibido. Tá? Aqui no caso, possuir, ter hametz na sua posse durante Pesach é praticamente o mesmo que comer hametz. Tá? O que é muito estranho e é o tipo da coisa que realmente destoa do resto das outras mitzvot que a gente encontra na Torá, que não tem esse tipo de coisa. Tem uma exceção, sim. Existe um outro objeto que a Torá nos proíbe de possuir, que é idolatria. Sim? Ídolos, enfim, objetos de idolatria também é proibido a gente ter na nossa posse, por mais que não sejam usados, tá? Mas a gente não pode ter proveito, não pode ter eles na nossa propriedade. Então, o hametz, ele se compara, pelo menos em termos assim legais, tá? A ideia da idolatria. Um dos motivos, pelo menos filosóficos, quiser colocar, místicos, que seja, tá? De por que comparar o hametz com a idolatria, é porque a gente encontra na Torá, para ser mais preciso, na Gemara, no Talmud, que todo aquele que fica nervoso é como se fizesse idolatria. Todo aquele que fica nervoso, perde a cabeça. Isso mesmo. É como se fosse alguém que está praticando idolatria, tá? Assim, é uma forma de dizer que é grave perder a cabeça. Tá? Então a gente imagina que apenas é uma figura de linguagem, é só para dizer que é grave, é tão grave quanto, mas não é. Na verdade, é bem preciso. A comparação de uma coisa com a outra está baseada no seguinte: se nós temos muito claro para a gente que Hashem não é apenas o criador do universo, e sim, ele é o controlador do universo, ou seja, ele faz as coisas acontecer a cada instante, então não deveria ter motivo para a gente ficar chateado, nervoso, enfim, com qualquer coisa que aconteça, porque bem ou mal, tudo que acontece é Hashgaha Pratit, é divina providência, foi Hashem que fez acontecer. Eu posso não gostar momentaneamente daquilo que está acontecendo, eu posso não conseguir entender o que tem de positivo nisso, isso é outra coisa, mas que veio de Hashem, veio de Hashem. Se veio de Hashem, eu tenho que saber como lidar com isso. Então, na medida em que eu fico chateado, nervoso, enfim, com aquilo que está acontecendo, de uma certa forma, eu estou negando que aquilo veio de Hashem, ou pelo menos eu estou achando que eu posso ter controle sobre alguma coisa que, no fundo, é Hashem que tem controle. Então, a gente tem controle sobre muito pouca coisa, ou seja, o que a gente chama de livre-arbítrio, que seria o que está sob o nosso controle, são as decisões, vamos chamar assim, morais que a gente tem. Tá? Ou seja, colocando em termos judaicos, faço ou não faço essa mitzvah? Me afasto ou não me afasto dessa coisa proibida? É basicamente, esse é o resumo do que está na nossa disposição, vamos dizer assim, o que a gente tem controle. Tá? Então, fora isso, realmente, o resto seria idolatria. A ideia do hametz em Pesach é muito curiosa. Por quê? Porque em Pesach começa o nosso relacionamento direto com Hashem. Então, você vai encontrar num navio, no profeta Yehezkel, a ideia de que o povo de Israel é comparado com um bebê que nasceu no momento da saída do Egito. Ou seja, a gente está na nossa infância. Tá? Por natureza, obviamente, todo bebê, toda criança eu não vou chamar de egoísta, porque talvez é um pouquinho sofisticado demais para uma criança, mas é óbvio que tudo que a criança quer é para si. Ela não tem consciência ainda de que existe alguma coisa fora dela. Então, ela é o centro de tudo. Tá?
de uma certa forma, hoje em dia, a gente vê também que não só crianças como adultos também pensam assim. Que eles são o centro de tudo e tudo tem que girar em torno deles e assim por diante, tá? Tem um pouquinho de narcisismo nessas coisas, enfim, existe isso, tá? Então, quando a pessoa se acha o centro de tudo, poderia se chamar isso de uma espécie de egolatria, porque a pessoa ocupa todo o espaço. Tá? Uma das coisas que a gente tem que ensinar para a criança, e a gente trabalha muito para passar esse conceito para as crianças, é de como compartilhar. Sim? Ou seja, de que a criança precisa também dar para os outros, não apenas receber para si. Consequência disso é que a gente passa um bom tempo explicando para a criança que você não é o centro de tudo, tem mais gente, tem que respeitar os outros e assim por diante. Então, a ideia, de uma certa forma, só para a gente entender a comparação, em Pessach, é de que eu tenho que tirar de dentro de mim esse conceito de que a gente ocupa todo o espaço, de que a gente é o centro de tudo, e aprender, pelo menos ao longo desse período de Pessach, como se livrar do egoísmo ou do orgulho, se quiser colocar da arrogância, enfim, para que a gente possa começar a crescer e virar gente. Tá? Então, isso estaria relacionado com a ideia da proibição do Hametz em Pessach. Ou seja, a levedura, porque a palavra fermentação não é a palavra mais certa nesse caso, a levedura é o resultado da fermentação de certos tipos de cereais. Tá? Quais são os tipos? Trigo, cevada, aveia, centeio e espelta. Tá? A Torá só dá duas espécies. A Torá só fala sobre trigo e cevada. Aveia, centeio e espelta são da família ou do trigo ou da cevada. Estou falando da definição botânica da Torá, que não é necessariamente a mesma que a ciência usa, é outro critério, tá? Aí entra soja também? Não. Soja Não. Eu estou falando hametz, tá? Estou falando daquilo que seria proibido pela Torá, tá? As leguminosas, vamos chamar assim, soja, ervilha, companhia limitada, é uma outra proibição, uma outra questão que não está ligada diretamente com a ideia do hametz. É uma questão que veio bem depois, tá? Que tem essa diferença entre Ashkenazim e Sfaradim, usa, não usa, mas é uma precaução. Ou seja, é proibido por precaução. Mas os sefaradim usam... Alguns usam algumas coisas, alguns usam outras coisas, depende do costume. Tá? Isso que eu quero dizer é uma precaução. Não é uma proibição da Torá, é proibido na prática, não pode usar. Mas o que eu quero dizer é proibido por precaução, para não acabar chegando ao hametz. Tá? Entre outros vários motivos que tem. Então, o que acontece em relação ao próprio hametz? Esses 5 tipos de cereais, na medida que eles entram em contato com água, eles iniciam um processo de levedação. Levedação significa que eles se enchem de gás carbônico. Tá? Outros tipos de cereais, tipo assim, milho, tá? Milho, maisena, ou seja, tá? Milho triturado, amido de milho, que entrar em contato com água, também vai inchar, como o arroz, quando você cozinha também, incha, mas ele não fermenta, fermenta não é a palavra certa, ele não leveda, ou seja, ele não cria gás carbônico dentro de si. Sabendo, você tá? tão sabendo. Você é tão sabendo. O quê? Não. Não, mas é. Mas essa é a ideia. Ou seja, para a gente poder ter uma noção. Porque, entre outras coisas, como eu disse, entre outras coisas, para não acabar chegando no hametz. Entre outras coisas, tá? Como não é a aula sobre o arroz e a soja, então eu... faço uma pergunta. Uhum. Me dá só um minutinho, deixa eu acabar o raciocínio. Tá bom. Desculpe. Sim, senhor. Obrigado. Então, vamos lá. Então, a ideia aqui é a seguinte. Esses cereais que incham com gás carbônico, eles não apenas ganham tamanho, tá? Eles crescem, aparecem, etc. E, curiosamente, são esses cereais que a Gemara, o Talmud nos ensina, que
quando uma criança começa a comer, já tem a capacidade de comer a papinha com esse tipo de cereais, porque a criança tem uma alimentação diferenciada. Óbvio, o bebê amamenta um tempo e tal. Quando ele já tem a capacidade de comer esse tipo de cereais, trigo, etc., etc., fazer papinha disso, é quando ele tem a capacidade também de reconhecer o pai e a mãe. De dizer até Abba e Ima, no sentido de reconhecer, tá? Não é um reconhecimento lógico. A capacidade intelectual da criança ainda não é tão grande de ela entender que esse é. E sim, exatamente, é muito mais um sentimento. Ela capta, mas ela não capta com a lógica, tá? Então, esse tipo de reconhecimento, que de uma certa forma é colocado como um reconhecimento infantil, mas ele é um reconhecimento. Ela se apega, ela tem esse apego. Então, explica Hassidut que, comparando o nosso relacionamento com Hashem, na medida em que a gente, entre aspas, come trigo, a gente também reconhece Hashem. Quem é o verdadeiro pai, mãe da gente, no sentido mais amplo, tá? Só que eu preciso tomar o cuidado de que esse reconhecimento ou esse conhecimento não vire uma egolatria. Eu reconheço que ele existe, porque agora eu reconheço que eu existo e que ele existe. Sim? Então, o que é mais importante, o eu existo ou o ele existe? Então, quando a gente começa com Pesach, a gente tenta tirar o eu da frente, pelo menos durante esse período, ou seja, aprender que existe Hashem, porque foi aí que começou a nossa relação de dependência com Hashem. A gente não saiu do Egito porque a gente quis ou a gente fez alguma coisa, a gente saiu do Egito porque Hashem nos tirou de lá. E a ideia também não foi de tirar apenas a gente do Egito, ou seja, a ideia não foi de tirar a gente da escravidão. Então, quando a gente lê na Torá como é que foi a missão de Moshe Rabbeinu, quando Hashem chega para Moshe pela primeira vez, quando ele é um pastor em Midian e corre atrás daquele carneirinho que estava com sede, fugiu do rebanho, e aí ele vai e encontra a sarça ardente. O que Moshe Rabbeinu ouve de Hashem? Quando você tirar o povo do Egito, quer dizer, Hashem está ordenando ele a ir lá no Egito e tirar o povo de lá, vocês vão servir a Deus nessa montanha. Ou seja, o objetivo de tirar o povo do Egito, de salvar, tirar o povo da escravidão, é para que eles venham a servir a Hashem. Então, a ideia é de que você deixa de ser escravo do faraó para se tornar escravo de Hashem. Servo, vamos colocar uma palavra mais simpática, tá? Então, a ideia aqui é de que não é que você fica livre, você tem um objetivo, você tem um dever, você tem uma tarefa na vida, e essa tarefa não é servir ao faraó, e sim é servir a Hashem, tá? Para servir a Hashem, então, realmente, eu tenho que deixar de lado um pouquinho o que eu quero para fazer o que ele quer. Tá? Então, essa seria, a princípio, a ideia, pelo menos um pouquinho da ideia que está por trás da proibição do Hametz em Pesach. Ou seja, o Hametz está relacionado com a ideia do trigo, mas voltado para si, o ego inflado. É um reconhecimento, mas um reconhecimento de si. É preciso que a gente reconheça que a gente não é isso tudo que a gente pensa que é. A gente tem um papel nesse mundo, a gente tem uma função, uma tarefa, mas a tarefa da gente é servir a Hashem. Tá? Daí porque a gente enfatiza a matzah e tira de frente o hametz. Então o hametz ele tem que sair da nossa propriedade, deixar de ser nosso, e o hametz também tem que sair da nossa alimentação durante Pesach, porque a gente está nesse período de infância, onde a gente tem que dar maior ênfase de que a gente está aqui para servir a Hashem, e não apenas para aquilo que a gente quer. Tá? Isso aqui, em suma, seria a ideia do Hametz. Dentro dessa mesma ideia, você vai ter mais alguns pequenos detalhes. Exemplo, nós temos o costume, na noite anterior à noite do Seder, de fazer Bdikat Hametz, ou seja, de fazer a verificação, dar uma vistoria
em casa para ver se sobrou alguma coisa de hametz. Curiosamente, a gente limpa a casa, limpa, para depois sujar de novo. Por quê? Porque o costume é de colocar 10 pedacinhos de hametz para procurar. O objetivo, então, de limpar a casa é de fazer a verificação do hametz durante esse período. Sim. O limpar a casa é para realmente se livrar do hametz. Sim, tá. O que acontece é que existe também esse costume de colocar 10 pedacinhos de hametz, seja pão, alguma coisa mais dura que não esfarele, tá? Em 10 pontos da casa. Isso a gente vai... Isso. Agora, então, detalhe. Então, detalhe. Antes de colocar nos 10 lugares, como a Rivka falou, convém fazer um mapinha para você depois não perder, ficar correndo atrás, cadê o 10º? Enfim, tá, porque senão você estraga tudo que você fez. Tá, isso é número 1. Número 2, obviamente, tem que embrulhá-los muito bem, porque acabou de limpar a casa de todo o hametz, aí colocar de novo parece um contrassenso. Tá, mas é curioso, porque esse é um costume bastante universal, todos os Ashkenazim, Sfaradim, todos eles fazem, tá? Então vamos lá. Você encontra mencionado na Mishnah, ou seja, já é bastante antigo, tá? Essa ideia de que se você tinha 10 pedaços de hametz e encontrou só 9, e aí o que faz? Tá. Quem explica um pouquinho, quem faz a gente entender um pouquinho essa ideia é o Arizal. No caso, a gente vai ter que apelar um pouquinho mais para Kabbalah. Por quê? Porque quando você entende que o hametz está relacionado com um conceito de orgulho, de egolatria, de egoísmo, vamos chamar assim, então o Arizal explica, você tem que fazer a limpeza do hametz, não só física, como também espiritual. Como a gente tem 10 poderes da alma, 3 poderes intelectuais e 7 emocionais, então eu tenho que lembrar também de tirar o egoísmo do intelecto, das emoções e assim por diante. Onde tem isso para eu ler mais sobre esses 7 poderes? 10 na internet você pode encontrar no chabad.org, em inglês com certeza, no chabad.org.br também tem. Se você procurar um pouquinho mais, tem aquele livrinho sobre Sfirat HaOmer, que lá explica basicamente como é que isso se aplica no dia a dia, nas emoções da gente, da alma. Tá? Sfirot, o pessoal costuma dizer, mas aqui no caso seria mais poderes da alma. Tá? Os 3 intelectuais e os 7 emocionais. Então a ideia dos 10 pedacinhos de hametz que a gente coloca é para lembrar a gente que a gente também tem que dar uma vasculhada, uma vistoria interior. Tá? Óbvio que tem que tomar o cuidado de embrulhar os pedacinhos em papel para que não se espalhe mais o hametz e, em segundo lugar, não embrulhar em alumínio, porque o objetivo de juntar esses 10 pedacinhos é para no dia seguinte, na véspera de Pesach de manhã, até umas, dependendo do horário, 9, 10, enfim, depende do horário local, mas o mais cedo possível, queimar. Se você embrulha em alumínio, não vai queimar. Vai demorar um tempão para queimar. Então, não. O que acontece? O hametz ele tem que ser eliminado. Eliminado, eu diria assim, enquanto ele existir, ele é seu. Para efeito de Pesach, vamos dizer assim, enquanto ele estiver na sua propriedade, ele é seu. Então, de uma certa forma, se eu coloquei o hametz na rua, ele é meu até o lixeiro levar. Mais ou menos essa é a ideia. Entende o que eu quero dizer? Então, por isso que eu tenho que eliminar. Então, aqui na sinagoga, de uma geral, o que fazem hoje em dia é, na sinagoga, se costuma trazer o hametz cedo de manhã, na véspera de Pesach, e tem um lugar, aqui no caso no pátio, onde o pessoal pode queimar o hametz, fica mais fácil, mais prático para todo mundo, porque em casa, realmente, hoje em dia, quando você tinha quintal, dava, mas hoje em dia já não tem como fazer. Não vale a pena, tá? Não, mas a ideia é essa, tá? A ideia de queimar é porque com isso você elimina ele de forma definitiva, ele fica não comestível. Em ultimíssimo caso, eu estou dizendo assim, a gente está fazendo a limpeza de casa e tem aqueles restinhos de hametz, assim, chatinhos que não tem como tirar, não tem como... Enfim, tem lugares da casa que é difícil de limpar. Se você coloca um produto de limpeza, daqueles que a gente usa no dia a dia, que são tóxicos, tá? Ou seja,
cloro, enfim, veja, esse tipo de coisas, tá? Então, o hametz fica não comestível. Sim? Tá, então, nesse caso, você eliminou o hametz, porque ele deixou de ficar comestível. Tá? A ideia de queimar é de que você vai lembrar todo ano que você tem a mitzvah, porque existe essa mitzvah de você eliminar o hametz. Então, você queimando, lembra de fazer essa mitzvah. Por mais que você só tenha 10 pedacinhos, o resto você não vai precisar. Convém lembrar que a gente tem muito hametz hoje em dia. Em outras palavras, antigamente não era tão comum a gente ter hametz que aguentasse, duradouro, vamos dizer assim. Vou te dar um exemplo. Whisky é hametz. Porque whisky é feito de malte, que é da cevada. Tá? Muito bem. Então, o whisky ninguém joga fora de um ano para o outro. O whisky vai ficando. Tá? É difícil dizer que tenha alguém que não tenha whisky em casa, por exemplo. Então, não tem como a pessoa dizer, não tenho nada de hametz. Tem, vai ter um pouquinho de whisky lá em algum lugar que você não vai jogar fora de um ano para outro. Tá? Daí porque você, hoje em dia, ter também a mitzvah de fazer a venda do hametz. Tá? O que significa venda do hametz? Significa que a gente, na verdade, está dando uma procuração para que alguém entendido do assunto faça a venda de tal maneira que durante os dias de Pesach, essas coisas que eu não pretendo usar em Pesach, mas não tenho como tirar de casa, tipo o uísque, eles vão continuar na nossa propriedade, mas não vão pertencer a nós. Durante esses dias vão pertencer a alguém que não é judeu, e a ideia é de que eles, obviamente, têm que estar, então, separados e fechados para ninguém acabar tomando um uísque numa happy hour qualquer no meio do Pesach, tá? E a coisa, então, desandar completamente. Então, a ideia da venda, vamos dizer assim, é que você faz uma procuração. Na prática, é um rabino que acaba sentando junto com um não-judeu e fazendo a negociação, a venda do hametz. Todo esse processo é um processo legal que ele tem que ser feito com um documento que vale também pela lei do país, porque senão não é considerado uma venda. Então, se você quer fazer da forma correta, você faz a procuração e deixa o rabino cuidar disso. Por quê? Porque se você tentar fazer isso com o goi, não necessariamente a tua venda vai ter validade. Suco de laranja pode tomar? Em Pesach, de modo geral, você vai ver na lista, tem suco de laranja. Não, Tá? pode fazer em casa. Então, se você fizer em casa, melhor ainda. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: produtos industrializados, o problema muitas vezes não é nem o produto, e sim é o que mais acrescentam naquele produto para conservante ou como outra coisa qualquer. Então, por isso que produtos industrializados tem que ter aquela listinha que o pessoal olha para ver se tem, está na lista, não está na lista. Por quê? Porque esses produtos podem ter, eu vou te dar um exemplo, talvez que não é muito comum, ou é comum, cornflakes, sim? Flocos de milho, tá? Para Ashkenazim, obviamente, cornflakes já está fora do seu menu de Pesach, porque é milho. E Ashkenazim não usam milho. Mas a gente poderia imaginar, mas Faradim, que usam milho, aqueles que usam pelo menos, poderiam então tomar o seu sucrilhos lá de manhã. Tá? Se você olhar os sucrilhos, a fórmula, os ingredientes que tem na caixa dos sucrilhos tem malte. E malte é hametz puro. Tá? Onde você ia imaginar que ia ter malte nos sucrilhos. Tá? Mas faz parte. Então, como isso, tem outros produtos aí que tem um monte de misturas que a gente não sabe, porque tudo que é industrializado hoje em dia tem inzentas coisas. Tá? Então, por isso que é bom olhar o que está na lista, procurar pegar o que está na lista. A ideia... Olha só, com essa complexidade toda, né, que sempre vai ficar alguma coisa de hametz. Por isso mesmo que faz a venda. A venda, vamos dizer assim, é um sentido simbólico. Não. Se a venda for simbólica, não vale. A ideia aqui é a seguinte: o que a gente faz é uma procuração. A gente dá a permissão ao rabino, mediante que eu passo para ele meu endereço, de que ele venda o hametz que está na minha propriedade. O que significa isso? Eu tenho que tomar o cuidado, dentro do possível, de juntar o hametz e botar ele num lugar que fique fora do alcance das pessoas durante Pesach, para ninguém acabar se enganando e usando, tá? Mas vamos admitir que a pessoa não fez isso. Digamos que a pessoa não tomou o cuidado de juntar
o hametz num cantinho e lacrar, tá? A venda foi feita baseada no endereço, ou seja, todo o hametz que está naquele endereço não lhe pertence durante os dias de Pesach. Tá? Essa é a ideia da venda do hametz. Tá? Então, durante esses dias de Pesach, você não vai estar infringindo a proibição de possuir hametz. Quanto a comer o hametz ou não, isso só a pessoa é que vai tomar um cuidado de fazer. Isso não tem como eu conseguir vender isso. Tá? Mas a ideia da propriedade é essa. O recolhimento dos 10 pedacinhos, vamos dizer assim, ele substitui algum hametz que tenha ficado? Não, absolutamente. São duas coisas. A ideia de na noite antes do Seder, fazer uma vistoria pela casa, Bedikat Hametz, juntar os 10 pedacinhos, botar num saquinho de papel para queimar no dia seguinte, tem a ver com a vistoria. O hametz que está na casa já tinha que estar limpo, separado, arrumado. O que você for eventualmente guardar, já tinha que estar guardado. São duas coisas separadas. Ou seja, não tem nenhuma relação entre os 10 pedacinhos e o hametz da casa. Não é que eu estou simbolicamente queimando o hametz da minha propriedade. Eu estou queimando o hametz, sim, para lembrar que existe a mitzvah de queimar o hametz. Se eu não tivesse nenhum hametz, ainda assim, nossos Chachamim instituíram, então queima alguma coisa que teve contato com hametz. Exemplo, colher de pau. Por isso que tem colher de pau no kit da verificação. Tá? Porque colher de pau, em geral, você usa para misturar massa, essas coisas. Então, isso com certeza tem hametz. E isso é queimável, combustível. Tá? Então, você vai lembrar de que tem que queimar. A ideia é de que existem mitzvot que estão relacionadas com Pesach, que se você não fizer isso, você vai acabar esquecendo. Então, todo ano você queima. Você vai queimar os 10 pedacinhos. Digamos que a pessoa não colocou os 10 pedacinhos, vai queimar a colher de pau, por exemplo, para lembrar que essa mitzvah é a mitzvah da véspera de Pesach, de queimar, de liquidar o hametz. Então, é por causa dessa mitzvah. Não tem nada a ver com a ideia do hametz. A vistoria, como a gente falou, o que o Arizal está mencionando, é de que na vistoria, à medida que você pega os 10 pedacinhos e guarda, etc., na noite da vistoria, também tem uma relação com a ideia de que eu tenho que tirar o hametz dos 10 poderes da alma, tá? Curiosamente, se a gente olhar no Sidur na Haggadah também tem, na manhã da véspera de Pesach, quer dizer, na manhã que você queima o hametz, tem uma tefilá, tem uma oração que você faz, à medida que o hametz está sendo queimado, onde a gente pede a Hashem, que Hashem também queime todo o mal que existe no mundo e que existe dentro de nós. Aí sim é mais simbólico, é mais aberto. Tá? Aí vai de encontro com essa ideia. Tá? Então, outro detalhe importante. Vamos imaginar agora só teoricamente. Hoje, a gente faz Pesach do jeito que a gente faz. Tá? Na época em que havia o Beit HaMikdash, ninguém ficava em casa para Pesach. Ia lá para o Beit HaMikdash. Todo mundo ia para Jerusalém, tá? Então, obviamente, você limpava a sua casa, ia para Jerusalém, e lá em Jerusalém, você ia se virar para fazer o teu Pesach com a tua família, tá? Aonde você vai ficar, o que vai fazer, enfim, tá. Não tinha Airbnb naquela época, que eu saiba, mas o pessoal se virava, o pessoal dava um jeito, tá? Booking, não sei o quê, tudo isso o pessoal dava um jeito lá, cada um achava um lugar para ficar. Então, o que acontece? Em Jerusalém, cada família tinha que se organizar de tal maneira que eles entre si juntassem um grupo que desse no máximo, se eu não estou enganado, era 50 pessoas no máximo cada grupo. E esse grupo de 50 ia compartilhar entre si de um carneirinho. Por quê? Porque o ponto alto da noite de Pesach, na época do Beit HaMikdash, era o carneirinho, o shish kebab, o carneirinho assado. Isso, certo? Carneirinho assado. Esse é o Korban Pesach. O sacrifício de Pesach era o carneirinho assado. Então, o que acontecia? Esse grupo de 50 pessoas, a família,
extensa, enfim, ou família e vizinhos, enfim, foi o grupo. Tá? Esse grupo mandava um representante que ia até o Beit HaMikdash com o carneirinho era abatido, fazia shritá no Beit HaMikdash, a parte que era korban, eventualmente sangue, sebo, etc., era queimado no Mizbeah, no Beit HaMikdash, no altar do Beit HaMikdash, e a carne do korban, veja bem, Se comia? deixa eu só explicar. Imagina por um instante o Beit HaMikdash como um açougue. É mais ou menos essa a ideia. Hã? Cabrito só é o que Não. Podia ser usado também para Korban Pesach. Sim, tá? Mas imagina o Beit HaMikdash como um açougue, no sentido de que é ali que faz o abate, é ali que tira o couro, era ali que tirava o sebo, e eles te entregavam a carne, que nem no açougue. No açougue você vai e compra a carne. Muito bem. Então, não, é que nem açougue. Não é diferente. Tá, nesse sentido eu estou falando. Corban. Muito bem. Aí cada um pegava o seu carneirinho, levava para casa e preparava o churrasco, porque à noite de Pêssego você ia comer churrasco de carneiro. E desse churrasco tinha que sair um filezinho de 30 gramas, mais ou menos, pelo menos 30 gramas para cada um. Por isso que se calcula... Que miséria é essa? 50 pessoas, um carneirinho pra 50. Pô, mas esse Gente, mas tá bom, tô matando um carneiro já. Minuto. Calma. Até... Pra que mais? Olha a matzá. Fininha, sem fermento. Mas tem um monte, né? Não, mas a matzá não é a falta de a humildade? Então 30 gramas está de bom tamanho. Tá, espera. Vamos explicar. Pera! Pessoal, deixa só explicar um pouquinho melhor. O ponto alto era o Korban Pesach, sim, era esse carneirinho, tá? Você só podia trazer esse carneirinho, você só podia fazer o Korban se você já não tivesse hametz na sua propriedade. Sim? Se você tiver hametz na sua propriedade, você não pode trazer o korban, e você imagina o resto da família como é que ia ficar feliz contigo. Tá? Mas vamos deixar isso de lado. Vou voltar só para terminar um pouquinho a ideia do korban, depois a gente volta para o hametz. O korban, esse churrasco de carneirinho, era comido após a janta. Deu para entender agora porque 30 gramas? Tá, então ele é o afikoman. O que a gente come hoje de matzá no afikoman era o Korban Pesach. Sim? Como a gente não tem mais carneirinho, porque não tem Beit HaMikdash, então vai a matzá. Então esse assado de carneiro é que era o ponto alto do cedro. Depois da janta, estava todo mundo esperando, e agora vamos ter... Tá. Então, o que acontece na véspera? Tudo isso tinha que ser feito, o abate, enfim, na véspera. Digamos que nós estamos agora no Beit HaMikdash, na fila, você com seu carneirinho, sim? Você e um monte de gente com seu carneirinho, esperando para que ele seja abatido, etc., para você receber a carne. E aí, alguém te lembra, teu filho te lembra, pai, tem aquela garrafa de uísque que a gente deixou em Tzfat. Sim, 5 horas, hoje em dia de ônibus. Naquela época, então, não sei lá quantos dias de viagem. Você esqueceu uma garrafa de uísque lá em casa. Digamos. Isso quer dizer que a família inteira vai ficar no pendura, não vai poder comer, não vai poder fazer o Pesach. Porque, como é que ele vai para Tzfat? Estou falando na época do Beit HaMikdash. Como é que ele ia para Tzfat se livrar do uísque que está lá, se ele está em Jerusalém? Não era vinho? Não. Digamos que ele tinha uísque. Uma coisa que é hametz. Esse que é o problema, que é hametz. Tá? Esse que era o problema. E ele tem que se livrar disso, porque ele não pode ter na sua propriedade nenhum hametz. Mas ele está em Jerusalém, não tem como ele chegar em tempo, em Tzfat, se livrar do hametz e voltar. Então, pela Torá, o que ele pode dizer, enquanto ele está na fila, com todo mundo, pessoal, aquela garrafa de uísque que tem em Tzfat, que é minha, não é mais minha. Quem quiser pode pegar. Ele abre mão da propriedade. Você pode fazer isso com qualquer coisa. Não é uma venda, é um abandono. É um hefker. Tá? Então, isso poderia ser feito
poderia ser feito legalmente. Por quê? Porque ele realmente quer se livrar disso. Porque senão ele vai apanhar a família inteira que está esperando ele fazer o Corban e trazer o Pesach. Tá? Então, não é mais dele. o primeiro que pegar é dele. O primeiro que pegar é dele. Porque foi abandonado. Se ele for o primeiro, tudo bem, sorte. Entende o que eu quero dizer? Tá, legalmente isso é viável, por quê? Porque a gente tem certeza da intenção dele, que é de se livrar mesmo. Todo mundo sabe, todo mundo está entendendo qual é o problema dele. E ele tem testemunhas, ele fez isso em público, então tá ótimo. Sim? Tá. Então, o que acontece na prática? Em teoria, hoje em dia, se uma pessoa dissesse todo Hametz que pertence a mim, abro mão, quem quiser pode levar, ninguém vai levar a sério. Porque todo mundo sabe que você quer o teu Hametz, não tem corban nenhum, você está querendo dar um jeito só, tá? Então, por isso que a gente faz a venda, porque a venda é legal, tá? Ela vai durar esse tempo, o rabino vai ter que se virar lá com o goi, problema do rabino. Uma pessoa não é legal. Não, se você deu para uma pessoa, acabou, deu. Eu dei, mas... Não, se deu e está em casa, não. Certo, não tá Se você deu e está em casa, não. Não, eu dei pra pessoa. Deu, mas quando? Não, antes Antes de Pesach, tudo bem, Pesach. tudo bem. Deu, tá dado, tudo bem. O que eu estou falando é que o objeto vai continuar na tua casa. Que nem a garrafa, se eu estou falando da garrafa de uísque. A garrafa de uísque vai continuar na tua casa. Se você pegar qualquer outra coisa e der, não tem problema. Sim. Tudo antes do horário em que o Hametz é proibido. O horário que o Hametz é proibido é por volta de 10 horas. Tá? Maiores detalhes eu não vou poder dar agora porque meu tempo já se esgotou. Então... Alguma coisa relacionada com a Como? Só se for goma. Goma que se coloca na roupa. Antigamente colocava goma na roupa. Aí tinha que lavar bem a roupa para tirar a goma, para não cair os pedacinhos em Pesach. hoje em dia os tecidos são pintados. Sim, mas não tem. Vamos lá, Essa deixa... venda, então, é de alguma forma fictícia? Porque Não. depois retorna? Não, o que acontece? Essa venda é temporária, não é fictícia. O que acontece com a venda do Hametz é o seguinte: a venda do Hametz, ela é feita de tal maneira que o Goi dá a entrada e ele se compromete a pagar o resto depois de Pesach. Na venda do Hametz, que é feita dentro dos padrões do Chabad, do Alter Rebbe, você tem um avalista, um fiador, um Idish, que se torna fiador do Goi. Por quê? Porque tem que garantir que seja uma venda legal. Então, eu estou vendendo um monte de coisa que vale milhões para um Goi que deu a entrada. Você faz um monte de compras hoje em dia na Casas Bahia e companhia fazendo isso. Você dá uma entradinha para depois pagar não sei quanto a perder de vista. Isso, tá? Muito bem. Isso. Então, você vai ter esse tipo de situação, tá? Então, do ponto de vista legal, você tem um contrato onde o cara pagou a quantia que está estipulada, foi tudo assinado, foi tudo feito, e tem um avalista para o caso de ele não pagar. Então, tudo isso tem que ser garantido em documento. Mas quem vai fazer toda essa transação legal é o rabino com o Goi, por orientação de um advogado. O documento tem que ter validade no país em que está sendo feito, senão não vale, entende? Então, o que acontece? O Goi que comprou aquilo ali, ele sabe que está fazendo um favor para a comunidade, mas está tudo no papel. E tem um avalista Yiddish que não vai poder vender o seu Hametz com aquele rabino, porque ele está sendo avalista, ele vai ter que vender com outro, o dele. Tá? Então tem toda uma transação legal que não cabe a nós, leigos, vamos dizer assim, avaliar, porque a gente só está dando procuração. Tá? A gente tá dando, é por isso que você pode, vamos dizer assim, se aparece 5 rabinos na tua casa querendo vender o Hametz, vende para todo mundo. Por quê? Porque é procuração. Procuração você dá para quem você quiser e quantas vezes você quiser. O primeiro que vender, vendeu. Você entendeu o que eu estou falando? Então você não precisa ficar chateada. Eu vendi para o fulano, não vou vender. Vende para todo mundo, acabou. Porque não é venda, é procuração. Entende o que eu estou falando? Tá. Não, mas e aí? O Tá. final da Então o que acontece é o seguinte: uma vez feito isso, depois que acaba Pesach, o rabino vai sentar de novo com o Goi e reavaliar se ele realmente quer ou não quer, devolver o que ele tem que devolver e acabou. O documento é desfeito.
tá? Mas a ideia é de que o Goi está consciente, não é que eu estou enganando o Goi está consciente do que ele está fazendo, que é um favor para a comunidade, e ele faz isso totalmente ciente, ou seja, assina documento, porque você assinou o papel, ele já tem validade. Hoje em dia, se você pegar, se a Chique você conseguir um guardanapo seu, assinado, dizendo eu devo tanto para fulana, ela vai no Ministério do Trabalho e te aciona, e te cobra, te processa. Com um guardanapo assinado. Não tem, estou falando, está assinado, acabou. Então, o papel tem valor, não é que não tem valor. Do ponto de vista legal, o papel tem valor. Tá? Então, essa basicamente é a ideia da venda do Hametz, assim, desse procedimento. Depois disso, a gente tem o que a gente vai ver, se Deus quiser, se puder, com calma, na semana que vem. Se todo mundo estiver aqui um pouquinho mais cedo, aí a gente vai poder fazer uma geral do Seder total com todo mundo que está aqui. Muito obrigado. Bom dia para todo mundo. 15 para as 8. Sim.